Outro dia uma paciente chegou no consultório desesperada, com coceira na região genital. Ela chegou a pegar até escova de cabelo para coçar. Olha isso, olha o perigo. Gente, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer por essa paciente? E o que será que deve estar acontecendo com ela? Mais de 75% das mulheres já passaram por uma situação parecida com essa paciente. Coceira na região genital insuportável. Gente, coceira não é normal, isso é um aviso do corpo de que alguma coisa está acontecendo. Nesse vídeo eu vou trazer um guia completo para vocês de todas as possíveis causas do que deve estar acontecendo, desde causas externas da vagina, causas internas na vagina, para você entender melhor o que pode estar acontecendo e o que você pode fazer. E no final ainda vou dar algumas dicas práticas do que você pode fazer ainda hoje. Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e vamos começar entendendo quais são os pontos da anatomia para a gente começar a estudar esses locais de coceira. A coceira, então, pode acontecer na região mais externa, tá? Que são os grandes lábios, aonde cresce pelo. Ela pode acontecer nessa região ainda externa, mas na região sem pelos, tá? Que são os pequenos lábios, região do períneo e também na região interna, que seria a vagina. Vamos começar então por 4 principais causas de coceira nessa região dos grandes lábios. A primeira mais comum é a depilação ou epilação, que nada mais é do que você retirar ou cortar os pelinhos dessa região. O simples fato do pelinho começar a querer crescer já é o suficiente para dar uma coceirinha. Isso não é um grande problema, mas para algumas mulheres essa coceirinha pode gerar algumas infecções chamadas foliculites e com isso precisaria de tratamento. Um dos principais tratamentos desta região seria ou você cortar o pelo não muito rente, tá? Então seria lá com a tesourinha, corta, deixa um pouquinho do pelo para ele não estimular essa região de coceira, ou às vezes até fazer uma depilação definitiva com o laser. Às vezes precisa de algumas sessões, mas o laser funciona muito bem para retirar esses pelos. Uma segunda causa é alergia. Muitas mulheres ou modificaram ou usam produtos inapropriados para fazer a higiene dessa região. Então, sabonetes que têm cheiros muito fortes ou que têm corantes, ou às vezes até o uso de alguns produtos para lavar a calcinha, que podem gerar também alergia nessa região. Algumas mulheres também usam alguns cremes que podem também dar alergia. E aí o que a gente faz? Orienta a parar com qualquer tipo de produto que possa dar alergia. Nesse caso, para higiene íntima, o melhor é usar um sabonete neutro ou até sabonetes mais específicos para a região genital, ou ainda, para lavar a calcinha, o sabão de coco. Uma terceira causa de coceira nessa região é uma doença chamada líquen. Existem vários tipos de líquen: líquen plano, líquen escleroso, líquen escleroatrófico. São doenças autoimunes. Então, nosso corpo começa a não reconhecer algumas regiões e meio, entre aspas, mata aquela célula. E isso vai trazendo um processo de coceira, às vezes de dor também. O diagnóstico preciso dessa doença é fundamental para que você faça um tratamento adequado. E um quarto tipo de causa de coceira é a psoríase. Tem muitas mulheres que têm psoríase no corpo todo, são doenças também geralmente inflamatórias, imunológicas, que também causam coceira ao longo do corpo, mas também pode acontecer na região genital. Quando a gente fala já dos pequenos lábios ou essa região que não tem pelos, existem muitas causas semelhantes, tá? Como, por exemplo, as alergias. Então, todas as alergias que a gente conversou também pode ser aplicado aqui nessa região. Mas algumas outras alergias, como, por exemplo, a alergia de camisinha, também pode dar uma reação de coceira e até edema nessa região. E, às vezes, até alergia de sêmen. Doenças autoimunes, como a gente conversou nessa região dos grandes lábios, também podem acontecer nos pequenos lábios, como por exemplo o líquen. Mas temos algumas doenças que são diferentes, como por exemplo a herpes. A herpes causa bastante coceira, causa dor, causa às vezes ardor na região, mas a gente consegue visualizar a lesão. Geralmente uma bolinha, tá, nessa região, que começa como uma pústula, né? Então parece uma bolinha pequena, e aí de repente essa bolinha estoura,
e forma uma lesão mais de casquinha, tá? Essa região, essas lesões, geralmente acontecem de um lado igual do outro lado, e numa primeira infecção, às vezes a mulher se assusta, porque a primeira infecção da herpes, às vezes é mais generalizada, uma reação muito intensa, então são várias bolinhas, várias lesões, e incomoda bastante. Uma outra causa de coceira nessa região, principalmente nas mulheres ou que estão na perimenopausa, pós-menopausa ou por algum motivo tem alguma questão hormonal, como por exemplo num pós-parto, é a atrofia genital. Então a falta do hormônio, seja no pós-parto, seja na perimenopausa, pós-menopausa, faz com que essa região fique com a pele fina, ter microfissuras e isso causa geralmente uma coceira também. Uma outra causa de coceira nessa região que é extremamente comum é a candidíase. É a infecção pelo fungo da cândida, seja a Candida albicans, que é o mais comum, ou qualquer outro tipo de cândida. O que acontece é que este fungo, ele vai causando também microfissuras nessa região que causa coceira. E às vezes ela não se limita só a uma região específica. Às vezes ela até se espalha pela vulva toda, desde a região de clitóris, pequenos lábios, períneo, perianal e até na região interglútea. E por último, e não menos importante, o câncer de vulva. Sim, a gente sabe infelizmente que o câncer de vulva, ele na maioria das vezes causado pelo HPV, mas não só ele, existem outras causas aí também para o câncer de vulva, ele pode coçar. E geralmente vem associado a alguma lesão local. Então se tem alguma lesão, é bom que você investigue direitinho com o médico. E agora vamos falar de causas de coceiras na região vaginal, tá? Então a gente falou da região externa, agora a gente vai para a região interna. A região interna, ela tem uma sensibilidade diferente. Muitas mulheres não sentem tanta coceira assim. Ela vai sentir quando a infecção está muito mais próxima da região de saída da vagina. Mas se está aqui um pouquinho mais interno, é muito mais difícil dela sentir de fato a coceira. A causa mais comum é a candidíase também, que do mesmo jeito que o fungo pode acometer a região externa, ele também pode acometer a região interna e geralmente quando tem candidíase vaginal, não é só coceira, é também um corrimento. É um corrimento que sai aqui nessa região, um aspecto mais de leite coalhado, branquinho, não tem cheiro, pode ou não vir com coceira, mas geralmente tem coceira também associada. Ainda falando de infecções, algumas infecções bacterianas da região genital também podem causar coceiras e é bom a gente diferenciar para que a gente fale, olha, tá com corrimento, vamos tratar candidíase e às vezes não é candidíase, às vezes é bactéria. E falando de bactéria, também tem uma outra causa que é uma bactéria boazinha. A gente sabe que dentro da nossa vagina existe uma flora própria da vagina, que é a nossa flora vaginal, que tem os lactobacilos. Os lactobacilos são os nossos soldadinhos, eles que trazem a nossa proteção, mas em excesso também faz mal. Aliás, tudo na vida em excesso faz mal. É chamada vaginose citolítica. É quando a gente precisa dar uma acalmada também nesses lactobacilos. A atrofia da pós-menopausa, do pós-parto, que aconteceu aqui na região externa, também pode ser verificado na região interna. A alergia do sêmen, que eu falei para vocês, da região externa, também pode acontecer na região interna. E por último, as fissuras. As fissuras, principalmente se associados aí a uma infecção ou à própria atrofia, o fato de ter alguns cortinhos na região vaginal também pode coçar. Com tanta causa assim, vocês podem perceber que não é tão fácil falar que o tratamento da coceira, você vai fazer isso, pronto, acabou, não. Você tem que saber qual que é a causa da coceira para tratar adequadamente. Às vezes você está tratando achando que é uma candidíase e não é. Por isso que eu vou dar aqui para vocês algumas dicas práticas para você já começar a fazer hoje, para melhorar pelo menos essa sua coceira, mas nada disso vai substituir uma consulta com seu ginecologista. Só ele vai conseguir identificar a causa e o melhor tratamento. 6 dicas práticas, então. Primeira dica em relação a pelos, então se a sua coceira é por conta dos pelos, a gente sabe que uma das formas é ou cortar com tesourinha, como a gente conversou, ou a depilação a laser. Segunda dica, usar sabonete neutro para lavar a região genital ou um sabonete próprio para a região íntima e lavar as suas calcinhas com sabão de coco. Preferir o uso de calcinhas de algodão. Hoje a gente tem bastante calcinhas que mesmo que não são de algodão, tem o forrinho de algodão por dentro, o que é ótimo, isso diminui
diminui a alergia que você pode ter a tecidos. Passar a ferro essa calcinha, a gente sabe que o aumento da temperatura nessa região, onde você coloca a região genital encostada ali, pode matar eventuais fungos que estejam ali. Se você tem suspeita de alergia à camisinha, use camisinha sem látex. Evite o uso de calças muito apertadas, que pode deixar a região abafada. E se eventualmente você já está com a coceira, que é só dar aquele alívio antes de passar no médico, uma sugestão é óleo de coco. O óleo de coco ele traz bastante hidratação e ele também tem algumas propriedades que podem matar fungos e bactérias e te ajudar no tratamento. Mas ele sozinho não faz milagres. Aliás, se você quiser saber sobre óleo de coco, tem um vídeo que eu falo só sobre isso, indico vocês assistirem também. Então, só reforçando aqui pra vocês, gente, não se automediquem, tá? Todas essas dicas que eu dei pra vocês é só pra vocês passarem por esse processo de uma forma um pouco mais tranquila até você chegar no médico. Só ele vai saber qual que é o exato diagnóstico, o melhor tratamento pra você, para que você tenha uma vida mais tranquila. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui, se inscreve no canal, porque a gente fala sobre muitas alterações que podem acontecer com a mulher ao longo da vida dela e várias dicas de saúde também. E eu vou ficando por aqui, beijinhos, até a próxima!